Exatamente, então, mas sentimos que devagarinho nestas celebrações informais vamos sendo introduzidos àquilo que é o nosso. Claro. Dessas coisas. É tal iniciação que eu falo. Durante muitos anos eu ia à missa e aquilo não dizia nada. E foi quando as coisas surgiram é que eu agora vou. Olha, eu tenho um caso, eu hoje tenho missa às 6h30 em Loures. É uma igreja enorme. Tenho aí 500 pessoas, sem exagero nenhum. A igreja enche. Tem lá escuteiros, são mais de 100 e tal escuteiros. Estão os pais. E depois estão os outros miúdos da catequese. Eu tenho um desafio que é falar para crianças, e eu agora estou com um padre, porque o padre que Carlos também trabalhou, que é o Padre Chico, que se dirige muito ao meio e para as crianças. Mas tem que ser uma arte podermos falar de uma maneira para as crianças, portanto, perguntarem dinâmica, portanto, o microfone na mão e falar para os miúdos sem ser infantilizar as coisas, mas depois também, nesta forma de lhes falar, e agora aos pais. E aí perceber que, porque depois tenho uma série de adultos que é outra metade da igreja, não é? E portanto, eu agora como é que eu falo para duas assembleias distintas? Porque são idades muito distintas, não é? Eu tenho miúdos pequenininhos, tenho jovens, adolescentes, tenho universitários e tenho idosos e tenho pais normais, pais com idade de 40, 50, não é? Como é que, são públicos completamente diferentes, não é? Mas tenho gente letrada e gente pronto, trabalha no campo. É uma missa passada. Tudo isto que se está a dizer vai enfocar o aspecto precisamente da pessoa do padre e não da liturgia. Tem que ser a própria liturgia por si própria, independentemente da pessoa que a celebra, que deve provocar isso. Mas subentendo uma iniciação. E era, mas eu acho que não era a celebração. Tanto quanto eu percebi. Pois, não é a celebração, não é? A iniciação é sempre requerida. Isso eu não tenho. Há aqui um pensamento, quer dizer, não. Eu podia dizer, isto resolve se os seus padres tiverem aulas de teatro no seminário. Não é sempre bom. Não, quer dizer, eu acho que isso é necessário hoje em dia. Quer dizer, se a gente está habituado. O vosso ponto de comparação são os programas de televisão. É o Manuel Luís Goxa, não é? Não, quer dizer, sejamos realistas. Quer dizer, é com o Manuel Luís Goxa que vocês estão a competir em termos de atenção. Mas isso não é. Agora, não é o meu ponto não é esse. Não é a solução. Mas espera, Pedro, deixa-me acabar. Agora, o meu ponto não é esse. Era aquilo que o Padre João estava a dizer com propriedade. Como é suposto uma pessoa formada em Direito Canónico. É a própria liturgia. Penso eu, sinto eu, que há um trabalho, não sei o suficiente para dizer que pensei sobre o assunto, mas sinto que há um trabalho a fazer de adequação do processo litúrgico da Eucaristia, que já aconteceu, que já sinto que aconteceu um pouco na Vigília Pascal, mas para a celebração dominical e para a celebração diária, percebe? Quer dizer, sim, quando entramos a pensar que a missa tem 1 hora... E que só pode ter uma. Mas só pode ter 1 hora. Eu escolho a Vigília Pascal não tem hora para terminar. A disposição é completamente diferente. Num retiro, eu dei apoio durante anos a retiros que duravam 3 e 5 dias. Retiros cheios de gente e outros com muito pouco, só de casais. E nesses retiros notava-se que a missa podia durar 1h30 porque era apetecida e tinha exposição logo a seguir e as pessoas às vezes iam almoçar lá para as tantas da tarde que desorganizavam os horários todos. Eram 3 da tarde muitas vezes e ainda ninguém estava com grandes problemas. Agora, não, é que a melhor caridade é que as pessoas receberam as lições de manhã, começava-se por rezar o texto, tinham todo um ciclo e tinham uma dedicação a estar ali 2, 3 dias, que é uma coisa que quando a gente vai para a missa na paróquia, vai com o almoço ainda pendurado, vai a pensar o que é que vai fazer para o jantar e, portanto, não dá tempo. E quando não se dá tempo, não é a profissionalização dos padres que resolve alguma coisa. Isso é a tentação protestante e a gente vê o resultado. O que deu nas igrejas protestantes hoje em dia é que a gente vê ótimos pregadores, ótimas condições, canto e órgão sublime, livrinhos em todos os banquinhos. Eu assisti isso na Alemanha com a minha família. E, no entanto, aquilo eram menos, quer dizer, sabia há pouco. E está vazio. E está vazio. E eles próprios estavam, grandes olheiras, olhos em bico, a esposa a acolher com bolinhos no coisa, e nem com bolinhos aquilo lá ia. E, no entanto, eu vi, depois quando tinha a felicidade, nem sempre era possível, de apanhar uma igreja católica na Alemanha, via-se um padre velhinho que tinha imensas atividades, porque ainda era do seminário, dava aulas, isto e aquilo, tinha a comunhão de joelhos nas 2 espécies à frente, com uma família enorme a acolitar,
Tinhas refletórios para toda a gente ali, e aquilo era uma alegria. Tinha muito menos gente, mas era muito mais vivido e era giro, porque aquele padre era definido, tanto podia estar ali, como na Grécia, como em Chipre, como em Algés. Quer dizer, era a mesma, via-se a mesma expressão, o mesmo perfil e a mesma beleza. Eu aqui, só, pronto, passamos aqui um ponto final. Eu acho que aqui, nesta coisa, nós temos duas linhas que nos ajudam a equacionar isto, que é, por um lado, é percebermos concretamente que quer a liturgia, quer outras áreas da vida da Igreja, repercutem a mens, a vida, a cultura, tudo à nossa vida. E, portanto, as pessoas não têm tempo, as pessoas já não fazerem referências, as pessoas, isso repercute-se tudo. Portanto, a maneira como nós hoje vivemos o domingo e a centralidade da Eucaristia é completamente diferente. Não é só da Eucaristia, no sentido, não é um problema da Eucaristia, é um problema de como nós nos estruturamos para a Eucaristia também e como a colocamos ou não como centro da vivência do domingo, etc. E não só. Por isso, o Papa João Paulo escreveu a encíclica sobre a E, portanto, aí há coisas que a gente tem que... Outra coisa é, de facto, centrarmos na liturgia. E aqui é que eu digo, independentemente de ser fundamental a arte de celebrar bem, isso nunca dispensará uma iniciação. Porque a liturgia cristã tem raízes hebraicas, simbólicas que vêm de trás. E isso tem que haver uma iniciação. Não é uma explicação, mas uma iniciação. É por isso, por exemplo, vejam o que era a ceia hebraica dos hebreus. O pai de família explicava tudo. Quando o filho mais novo lhe perguntava na noite santa, que noite é esta? Era do rito próprio. O mais novo da família dirigia-se ao pai de família. Que noite santa é esta? Que noite é esta diferente das outras? E o pai lá ia fazer toda a explicação. Porque nós fomos escravos no Egito, e porque torna, e porque deixa, e por isso as ervas amadas. E esta iniciação põe-nos depois a celebrar. Porquê? Porque depois começamos a perceber que aquelas coisas são significativas e que têm a ver com a nossa história comum ou com a minha história pessoal. E a minha história pessoal. E aí entramos. E, portanto, a iniciação, eu acho que ela é sempre... Não deve ser uma iniciação intelectualizada unicamente. Isso, então, é uma iniciação que deve sempre partir, a meu ver, da vida. Isto é, da tua experiência concreta celebrante. Claro, por exemplo, para a missa. A missa tem tantos momentos que essa iniciação não se faz só num dia nem num ano. Só salientar, por exemplo, esta dimensão que é manifesta logo ao início, de que estamos aqui porque Deus nos chamou, e compreender a missa como o grande chamamento que Deus me faz semanal, e que esse chamamento começou em toda a história da salvação, e que esse chamamento continua hoje, para mim concreto e para os outros todos, aqui. Aquilo que foi o chamamento de Deus a Abraão, a Moisés, aos profetas, aos apóstolos, a tudo que hoje continua. Isso alarga o horizonte, quer dizer, e dá uma dimensão de facto de vivência interior do domingo e da Eucaristia. Perceber este, de facto, é o grande chamamento que Deus faz semanal. Depois, o sentido de igreja, logo manifesto ao início. Ou seja, o que falta aqui, a meu ver, e que é um grande trabalho que temos que fazer com mais insistência, é o que se pode chamar toda a espiritualidade da celebração. Que essa é que está a faltar. E esse é o estado, digamos, atual da reforma do concílio. É que o concílio acionou a reforma foi feita, os rituais estão aí, os ritos foram melhorados, alterados, seja o que for, está tudo aí. Agora é preciso a espiritualidade disso. Aquela imagem que o Jean Corbon, naquela obra A Fonte da Liturgia, aquele padre libanês, está traduzido em português, está traduzido pelas Paulinas, ou editado pelas Paulinas. Jean Corbon era um padre libanês, católico, grande estudioso, A Fonte da Liturgia. É uma obra muito densa, não é? Além que esta obra tem que se ler muito devagarinho, cada capítulo a gente tem que ler 3 vezes para ir mastigando, mas lindíssimo.
É um homem que alia muito a toda a espiritualidade oriental e a liturgia católica. Aliás, é um homem que teve na base, ele é o grande coordenador e na base da parte do catecismo da Igreja Católica sobre a oração. Foi o padre Jean Cobon, oração e liturgia. Foi o grande coordenador. Morreu há uns anos, não sei se deve chegar a 10 anos. Ele era professor, tinha imensos cursos em Paris, nos Estados Unidos, andava sempre por todo mundo. Ele, nesta obra, logo na introdução, faz uma comparação que reflete bem o estado, digamos, atual da liturgia católica, digamos, e do seu sentido. Diz ele, a Igreja Romana fez a reforma da liturgia. Ou seja, diz ele, mudou a canalização. Agora o drama é trabalharmos para ver o que é que corre por dentro da canalização. Ou seja, os ritos, a forma de celebrar é importante, mas isso é exterioridade. Agora é preciso saber se essa forma e se está a fazer-nos viver espiritualmente. Ou seja, falta agora é a fase da espiritualidade e de perceber toda a celebração e toda a espiritualidade. E é neste estado que nós estamos hoje. Se vocês hoje repararem, os grandes colóquios internacionais, etc., estão todos já nesta linha da espiritualidade da liturgia. Ou seja, de facto, fazer da celebração no modo como antigo, fazer agora aprofundar espiritual, através dos ritos, daquilo que se celebra, do que ali acontece, da fé, etc. E esse eu creio que é hoje o nosso estado também. Quer dizer, fizemos a reforma, as comunidades no geral foram-na fazendo ao nível celebrativo, mas depois é preciso perceber e viver aquilo que estamos a fazer. E isso brota de uma iniciação à fé, evidente, brota de uma adesão pessoal, e portanto a resposta pessoal da fé, que é de cada um, e brota da iniciação à celebração e fazer da celebração essa fonte da minha vida espiritual, do meu compromisso com Cristo, do meu empenhamento, etc. Eu creio que este é o nosso estado. Agora, nada obsta a todas estas coisas, quer dizer, é preciso que o padre se lembre bem, que o padre envolva a Assembleia, de facto, estudar, celebrar é um aspecto fundamental. Tem a ver com dimensões, como o Pedro disse, da representação, do saber estar, do saber falar. Tem. E tem os seus espaços próprios. E não se esqueçam de uma coisa, é que hoje, eu, para mim, estou muito convencido, por exemplo, de várias coisas. Hoje, a forma de celebrar, proposta pela reforma, é muito mais exigente para o Presidente, para o Padre, do que a antiga. O Padre está muito mais exposto. Muito mais exposto. Faz a homilia todos os domingos, não era obrigatório antigamente. Às vezes à semana. Está virado para o povo. Intervém. Tem que comunicar, tem que criar comunhão. Há diálogo. Antigamente não, ele estava de costa. Virava-se para o Dominus Vobispo e tornava-se a virar. E às leituras para si, não tinha que fazer homilia. A comunhão era diminuta. Que o padre hoje está muito mais exposto, está, e estes que foram meus alunos ouviram-me dizer várias vezes isto, e ouviram-me dizer também, meus amigos, é preciso fundar, ler, etc., porque, concretamente, o lecionário está para 3 anos, não é? O que quer dizer que um padre, em 9 anos, rodou por 3 vezes o lecionário. E se nós não mantemos uma vida espiritual, uma leitura, um aprofundamento, um questionamento, partidariamente estamos a dizer sempre as mesmas coisas. Nós e qualquer um. Ou seja, chapa 3. E isto hoje é muito mais exigente. Eu estou muito convicto disto. Celebrar hoje, segundo o rito do Vaticano II, ou seja, de Paulo VI, é muito mais desgastante para o Presidente do que antigamente. A todos os níveis. A todos os níveis.
Claro, o que é que isto sucedeu? Sucedeu uns que fazem do altar a sua tribuna e acham que tem muita graça e são aquelas liturgias místico-gasosas. Outros, por precaução, acham que é voltar atrás e põem um ar muito sorumbático e, como dizia, aquele exagero de ritualidade, de cruzinhas, de não sei o quê, como se isso é que desse a sacralidade do mistério. E depois também tem a ver com a maneira, pronto, com o ânimo, com a alma, com que cada um sobe ao altar. Não é? Há de facto expressões celebrantes que a gente diz, pronto, a gente pela fé sabe que isto tudo é válido, não é? Até se calhar chegamos ao fim e perguntamos se o único que não acredita naquilo é quem presidiu. Eu tive um padre que eu conheço que se esqueceu da consagração. Mas isso pode ser, isso também. Há a famosa do jesuíta que estava a trabalhar no quarto de um trabalho qualquer, de pensar e a escrever uma obra, não sei o quê, e lá vai bater um irmão, está na hora da sua missa, está bem. E ele vai, e com aquilo tudo na cabeça, e tudo que estava a escrever, e não sei o quê, e começa a missa. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça do nosso Senhor Jesus, bendito seja Deus, o Senhor esteja convosco, Deus está somos Deus todos. Eu já estava a acabar. Da saudação inicial passou para a bênção final. Mas isso ele era um original, toda a vida foi. Quem conhecia sabia que aquilo era a chapa do padre tal. Ele sempre foi a vida toda um original. Mas isso são casos assim. Agora, de facto, tem muito a ver com isso. Eu digo sinceramente, a minha experiência de padre. Eu ao domingo celebro pelo menos 3 missas. Na Sé. Em São João, que é uma igreja por trás da Sé. Depois na Sé, às 11h30 e às 7h. Quando depois não se tem pelo meio um casamento, um batizado, uma missa de fundos, mas a missa das 7. É na 7, não é na 7? É às 7 da tarde. A missa das 7, muitas vezes quando a gente começa, já está um bocadinho cansados, para o passado, enfim, humanamente, fisicamente. Mas é às vezes as missas que eu mais saboreio, mesmo interior e espiritualmente. Porque e é igual às outros, com o coro, com o órgão, com tudo. Portanto, não é uma missa que, digamos, tivesse um conjunto de condicionantes intimistas em que eu também pudesse pôr assim já meio emboscado na mira do sofá, estão a ver? E, portanto, uma missa assim toda já muito Nosso Senhor. Que é verdade que a gente, às vezes, o nosso estado de ânimo também nos leva a isso. Não temos que negar. E não é por isso que a gente celebra melhor. Se calhar até celebra com mais intimidade. E digo-vos muitas vezes que aquele cansaço e muitas vezes é um motivo de grande louvor. Porque faz-se às vezes ali a experiência de estar a celebrar com a Assembleia e com tudo e perceber que o nosso próprio estado humano, físico, de cansaço, tudo, também isso é dom e também isso é entrega. E também se chama isso oblação. Dar a vida é isso. Dar a vida não é dar a vida só em momentos heróicos em que temos que dar pelo martírio. Dar a vida é dar assim, o cotidianamente. E muitas vezes, naquela oblação que eu faço, ou que eu realizo sobre o altar com Cristo, meto-me também. E todos nós nos devemos meter. No cansaço, na entrega, no abatimento, nas alegrias, e tudo está ali espiritualmente sobre o altar. E a gente sai muito mais interiorizado daquela missa, muitas vezes, do que aquela da manhã que ainda tem os fulgores todos do dia que começa, e aquilo e não sei o que, não sei o que. É verdade, não é. E as expressões são diferentes. Eu ando interrogado, por exemplo, ainda agora estive em Roma e outro. A expressão do Bento de Francisco, que extravasa alegria e festa quando ele está no meio do povo, e no momento da celebração, para mim é de uma não é frieza, é de um aquilo abafa. É de uma concentração e de um rosto triste, que eu disse, meu Deus, sabe que eu às vezes, em certos não é bem triste, eu acho que ele se eu acho que nisso às vezes que ele se recolhe naquilo que está a celebrar. Falar mais de ninguém, só eu é que não é que às vezes também as coisas enganam.
A gente habituou-se a ver quando uma pessoa está concentrada, está triste. E pode não ser. E pode não ser. A minha avó dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Desconfia de quem não ri. É sinal que não é sério. E repetiu-me isto, por acaso, enfim, ela não se nutria muita simpatia pelo general Iano. E dizia-me isso, nessa fase ela bombardeava. Ó filho, desconfiado de quem não ri. É sinal que não é sério. E ela dizia aquilo. Para Duarte é a pessoa mais séria que nós temos. Neste sentido, pronto, mas não, o que eu noto, mas por exemplo, via-se isso no Papa João Paulo, havia momentos de celebração. O Papa estava profundamente tomado pelo mistério que estava a celebrar. Não é que ele não desse acordo do que estava à volta, ele dava. Mas de facto era um dar que não perturbava aquela intimidade, aquela tensão interior entre ele e Cristo e tudo aquilo, que não é desinteresse nem alienação do espaço, porque ele não acompanhava nisso. E este eu acho que o Papa Francisco tem um bocadinho disso também nesses momentos. Há momentos que a gente percebe que é o mistério que toma conta dele. E daí esse ar parece que ele se retira ou que ele... Sisudo, assim, uma coisa muito fria. É quase uma contradição, não sei.